Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver a partir de agora. Ajuste fiscal lento das contas públicas vai comprometer o potencial de crescimento do Brasil. Michel Temer pediu oficialmente que o BNDES devolva antecipadamente 180 bilhões de reais dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao banco. Corredor de exportação do Porto de Paranaguá bateu um novo recorde de carregamento. Mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação e aumentar a estimativa para o crescimento da economia neste ano. E você vai conhecer a inteligência relacional na gestão da empresa. E o mercado de hortifrutis sob pressão. O agronegócio está começando. Um estudo do banco Credit Suisse identificou que o ajuste fiscal lento e gradual das contas públicas vai comprometer o potencial de crescimento do Brasil. Pela projeção da instituição, ao longo dos próximos 13 anos, período em que a preocupação do governo será sair do vermelho e voltar a poupar. A economia vai avançar apenas 2% ao ano em média. É uma taxa muito medíocre para o potencial brasileiro. Equivale a menos da metade da taxa prevista para os países emergentes, que está perto de 5%. Fica aquém até da projeção para a média de crescimento econômico global, que é próxima de 3%. Resumindo, o Brasil precisa de 13 anos para desfazer os 13 anos de estrago dos governos do PT. E o governo de Michel Temer pediu agora oficialmente que o BNDES devolva antecipadamente 180 bilhões de reais dos empréstimos concedidos pelo Tesouro Nacional ao banco. Desse total, 50 bilhões entrariam no caixa do governo ainda este ano e 130 bilhões de reais no ano que vem. O banco já deixou claro que quer negociar valores menores. O site O Antagonista destaca outro trecho da matéria. Nos últimos anos, o Tesouro Nacional repassou recursos bilionários ao BNDES como forma de engordar o caixa do banco e ampliar os financiamentos. Era uma estratégia dos governos Lula e Dilma Rousseff de alavancar os investimentos sem impacto direto no orçamento. Ao injetar 500 bilhões de reais do Tesouro Nacional, ou seja, dos pagadores de impostos brasileiros, no Banco Estatal de 2009 a 2014, a estratégia de Lula e Dilma era alavancar, por exemplo, a JBS do detido Joesley Batista. Corredor de exportação do Porto de Paranaguá bateu um novo recorde de carregamento. Foram embarcadas 2.200.000 toneladas de farelo de soja e milho nos 31 dias do mês passado. Estes números superam em 5,6% o recorde anterior de movimentação mensal de 1.900.000 toneladas movimentadas em junho de 2015. A movimentação recorde foi impulsionada pela alta produtividade agrícola e pelos investimentos para o repotenciamento do corredor de exportação que vem sendo feitos pela APA, que é a administração dos portos de Paranaguá e Antonina. Nos últimos 25 meses, o Porto de Paranaguá bateu 34 recordes históricos de movimentação de cargas. E no dia 18 agora do mês passado, o corredor bateu um recorde de embarques de grãos num período de 24 horas, com mais de 134.000 toneladas de milho e farelo de soja, movimentadas em apenas um dia. A exportação de veículos e carregamento de açúcar também ultrapassaram marcas já registradas. E no ano passado, o Porto de Paranaguá acumulou recordes consecutivos de movimentação nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril. E agora vamos ver como anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Para todos os municípios,
nós teremos hoje predomínio de sol, sol na maior parte do período. Alguns outros municípios terão tempo parcialmente nublado, sol entre poucas nuvens. E é muito baixa a umidade relativa do ar e também muito calor. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores do estado de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minas Sul, 35 a máxima e 23 a mínima. Posse, 35 a máxima e 26 a mínima. Aruanã, 37 a máxima e 23 a mínima. Cabeceiras, 33 a máxima e 25 a mínima. Itaberaí, 36 a máxima e 22 a mínima. Cristalina, 32 a máxima e 20 a mínima. Mineiros, 35 a máxima e 16 a mínima. E Rio Verde, 34 a máxima e 17 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que o mercado financeiro voltou a reduzir a projeção para a inflação e aumentar a estimativa para o crescimento da economia neste ano. Você vai conhecer a inteligência relacional na gestão da empresa. E o mercado de hortifrutis sob pressão. Nós voltamos já. O mercado financeiro brasileiro voltou a reduzir a projeção para a inflação e aumentar a estimativa para o crescimento da economia neste ano. De acordo com o Boletim Focus, uma publicação divulgada toda semana pelo Banco Central, a expectativa para a expansão do Produto Interno Bruto, o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, foi ajustada de 0,5% para 0,6% este ano, no terceiro aumento consecutivo. Já para 2018, a estimativa de crescimento passou de 2% para 2,1%. A estimativa do mercado financeiro para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, caiu de 3,38% para 3,14% este ano, na terceira redução seguida. Para 2018, a projeção do IPCA foi reduzida de 4,18% para 4,15%, no segundo ajuste consecutivo. As estimativas para os 2 anos permanecem abaixo do centro da meta de 4,5%, que devem ser perseguidas pelo Banco Central. Essa meta tem ainda um intervalo de tolerância entre 3% e 6%. Para alavancar a meta, o Banco Central usa como principal instrumento a taxa básica de juros, a Selic, atualmente em 8,25% ao ano. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem, Josué? Tudo bem. O que você fez com os preços, Josué? Pois é, né? Os preços deram uma alavancada, né? É uma mexida boa, mas não foram em todos os produtos, né? Não. Em alguns só que dispararam, né? Na verdade, nós registramos uma ligeira queda, entretanto, não quer dizer que eles baixaram, né? Quer dizer, estão entrando em acomodação? Não diria isso, não, porque o momento agora é de instabilidade. Instabilidade. Né? É de instabilidade, os preços estão elevados. Ao passo que no comparativo agora de uma semana com a outra, nós tivemos uma ligeira retraída, né, desses preços, o que, como eu falei, não significa que eles baratearam, né, para esses produtos em especial. Né? Quer dizer, mesmo com a queda de alguns produtos, eles ainda estão acima do preço. Sim, exatamente. Por exemplo, a gente pega lá a abobrinha verde, estava R$ 100 no dia 1º, caiu para R$ 80 a caixa no dia 12, uma queda de 20%. Então, mesmo assim, ainda está alto. R$ 80 já está bem elevado. Quer dizer, está bom para o lado do produtor. É relativo isso aí, porque muitas vezes a questão de elevar o preço cai muita produção. Então, por exemplo, se ele colhia, vamos supor que ele colhia 100 caixas, ele passa a colher 30 caixas. Aí o prejuízo é Aí alto. fica quase que eras por elas. Por exemplo, com exceção do pimentão e da cenoura, a cenoura não teve nenhum valor, ficou 0 de aumento, e o pimentão teve um aumento de 75%, custa hoje R$ 35 uma caixa, e o restante, quiabo, tomate, vagem, batatinha, beterraba, cebola, todos caíram de preço. E veja que o preço do pepino colhão também foi a 140, né? Foi alto o preço. Ele está bem elevado, o colonhão, né? O pepino realmente está pepinando mesmo. Então, nós tivemos a situação do produtor hoje. Muita gente perdeu na colheita, o preço subiu,
não produziu como deveria produzir, o preço subiu muito, mas mesmo assim o produtor ainda não está tendo resultados positivos. Não, porque cai muita produção. Porque se aumentasse a produção e tivesse um preço nessa ordem aí, estaria bom para ele. Mas não é o caso, né? Mas que situação delicada, né, Hoje José? agora a situação é justamente em função climático mesmo, né? O excesso de calor, baixa umidade, o sol quente demais. Então isso queima toda vai queimando, a flor vai saindo, aquelas folhinhas novas vai saindo, vai queimando tudo. Então, aí Agora, nós estamos com um agravante muito sério aqui no estado de Goiás, que é a falta de água, né, Josué? E pode ser uma outra agravante aí que poderá complicar, ser um complicador aí para algumas regiões. Em toda região tem a questão da água, mas para alguns municípios aí já estão aí no Olha, eu alerta. diria para quase todos, viu, Josué? Porque nós temos que observar o seguinte, se nós começarmos a ter chuvas regulares só a partir de final de outubro, como está sendo ventilado, eu vou te contar uma coisa, vai explodir os preços de hortifruti. A situação realmente vai ficar bastante delicada. Vai ficar delicado, não vai? Vai ficar e delicado. já tem muita gente sem água, né? Já está gente preocupada. Alguns produtores já estão preocupados com a falta de água e já está sendo racionada, né, por algumas regiões. Né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Que vem chumbo, vem. Lamentavelmente. Josué, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai conhecer a inteligência relacional na gestão da empresa. Nós voltamos já já. Eu vou conversar agora com Carmen Silvia Carvalho. Ela é neurocoach e especialista em desenvolvimento humano. E nós vamos falar de um tema hoje muito, mas muito interessante, que ele cabe em qualquer lugar, dentro de casa, na empresa, na fazenda, seja lá onde for. Nós vamos falar sobre inteligência relacional na gestão da empresa. Carmen Silvia, bom dia. Bom dia, Tudo bem? Toninho. Bom dia a todos os telespectadores. Tudo bom? Tudo ótimo. Ixi, então tá bom mesmo, hein? Bom mesmo. Tem que ser, né? Carmen, é uma coisa muito complexa, né? É algo complexo. Inteligência relacional na gestão da empresa. Mas não é tão complicado assim não, né? É complexo e é fácil, né? É complexo e eu diria que é desafiador para aqueles que Desafiador, né? têm dificuldade de se colocarem numa relação interpessoal de qualidade. Que não é né? fácil, né? É desafiador. Eu não gosto muito da palavra difícil, sabe? Acho que ela nos afasta da decisão de melhorar as nossas dificuldades. O relacionamento de uma pessoa dentro de uma empresa, o berço que ele teve influencia muito? Ah, sim, com certeza. Nós somos frutos também da nossa experiência, da nossa cultura, da educação que nós recebemos, do meio em que nós vivemos. Se eu tive uma família muito agressiva na comunicação, se eu tive questões que na minha infância não favoreceram a socialização, né, isso pode trazer dificuldade na vida adulta, certamente. É muito comum hoje as pessoas falarem assim: o Brasil está vivendo um momento, vamos dizer, fantástico no que diz respeito à falta de ética, moral e uma série de outras coisas mais. Quer dizer, é o roubo, a sacanagem, a safadeza explícita. Explícita. E é muito comum as pessoas falarem: não, é assim mesmo, não tem jeito. Tem jeito sim, não tem? Claro que tem, né? E o jeito começa quando a gente entende que quando a gente quer mudar o mundo, a gente precisa se responsabilizar por nós mesmos. Nós falamos da corrupção dos políticos, mas esquecemos de falar das nossas relações cotidianas, às vezes muito corruptas também. Verdade. Né? Da propina que a gente quer pagar, de quando a gente para no estacionamento de um idoso ou de uma vaga preferencial e diz assim, só 5 minutinhos. Quando a gente tenta furar uma fila, nós também não estamos sendo corruptos? Totalmente. É só uma questão de tamanho. Exatamente, né? de proporção. Agora, a inteligência relacional numa gestão de uma empresa, como é que funciona isso aí? Que jeito que é
essa inteligência relacional? A inteligência relacional, ela vem logo em seguida, na verdade não tão logo assim, mas em seguida a inteligência emocional, que nós já falamos aqui. E ela vem trazendo o aspecto das relações, da importância de nós termos relacionamentos interpessoais de qualidade, sabermos ser assertivos na nossa comunicação, termos uma comunicação que nós chamamos de não violenta, em que nós somos capazes de não ficar dando volta, de dizer o que nós precisamos dizer, mas respeitando o espaço do outro, a opinião do outro, sendo capazes de nos manifestar com respeito, com tolerância e uma coisa fundamental, sendo capaz de exercitar a nossa escuta também. Nós gostamos muito de falar e muito pouco de escutar. Porque tem muito profissional, muitas pessoas que não gostam, às vezes, não é de ser repreendido, vamos dizer, ser chamado a atenção. Pô, você fez errado, por que você não fez assim, 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 assim? Quer dizer, muita gente não gosta disso, né? Parece que isso aí mexe com o ego dele, né? Com o sentimento dele. Isso é ruim, né? Isso é ruim, porque todos nós somos passíveis de melhoria, concorda? Todos, claro, tranquilamente. E muitas vezes... E de pioria também. De melhoria Mais e pioria. fácil ainda pioria, né? Ah, sim, não resta dúvida. Então, quando eu recebo um feedback, um comentário, e que esse comentário pode me ajudar numa perspectiva de crescimento, de amadurecimento de alguma atitude, isso é muito importante. Nós podemos e devemos escutar mais. Quem escuta mais erra menos, né? Com certeza. Vamos para o intervalo comercial, Carmen, e daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre inteligência relacional na gestão da empresa. É um minuto só. Eu estou de volta conversando com Carmen Silvia Carvalho. Ela é neurocoach, especialista em desenvolvimento humano. Carmen, nós estamos falando de inteligência relacional dentro de uma empresa. Hoje, a palavra da moda é gestão, planejamento, conhecimento, né? Hoje, quem não praticar isso aí, parece que está meio fora do mercado, não está? Está. E o relacionamento faz parte desse processo todo, né? O relacionamento é preponderante. Hoje nós temos alguns dados estatísticos que, por exemplo, na questão do trabalho, de uma relação profissional, cerca de 80% das relações que vão culminar numa relação real de trabalho iniciou por uma indicação. É verdade. Então, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, independente do espaço, ela diz muito da nossa credibilidade, da nossa capacidade de diluir conflitos ou de provocá-los, da nossa capacidade de escutar o outro, de ser educado, de ser honesto, de desenvolver uma coisa que é o sonho de todo mundo, credibilidade. Mas como nós já falamos anteriormente, credibilidade é o resultado de relações de confiança. Se eu não estabeleço isso ao longo da minha caminhada profissional, estando eu numa empresa do campo, numa empresa da cidade, na área financeira ou na área operacional, são as minhas relações com o outro que vão dizer de quem eu sou. O meu conhecimento, ele é parte preponderante da minha competência e que também faz parte da relação de confiança, mas o meu caráter também é fundamental. É muito comum, a gente observa hoje, principalmente quando você liga um televisor ou pega um jornal, ouve um noticiário no rádio, que nós estamos vivendo hoje, parece que o caos. É na saúde, é na justiça, é na educação, é no social, é no comportamento. E eu fico observando, às vezes, que muitos produtores rurais, dentro da nossa área, eles procuram se isolar um pouco. Será que isso é o quê? É medo de investir, medo de ir para frente, é medo de perder o que já tem? O que é isso aí? Como é que se enxerga isso? Eu vejo que é um tempo de muitos desafios
E um tempo de muito desafio, ele realmente traz para nós medo. Todos nós temos, né? O empresário rural, o produtor, de maneira geral, ele trabalha num ambiente economicamente hostil, porque ele tem a safra entre safra, ele tem as intempéries da natureza. Então, ele tem um segmento de negócio que não depende só dele. Ele depende da equipe, mas ele depende de muitos fatores que não são mensuráveis e controlados por indicadores quantitativos. E isso gera insegurança. Num tempo de crise, num tempo de adversidade, isso aumenta esse espectro de dificuldade, de controle, consequentemente, esse desejo de retração, né? De mais silêncio, de ficar mais observando ali para ver quais serão as próximas tendências.